um pouco uma memória assim do que a gente já viu, tá? E vou lembrar daquela parte de fases do planejamento do experimento, e a partir dessa ideia, dessa memória, a gente vai conversar, vai discutir sobre a produção de estatística, e eu lembro que logo que eu comecei a conversar com vocês, eu falei para vocês o seguinte, aqui, a estatística, ela é uma ferramenta que vai usar você na pesquisa, ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência, digamos, não exatas. Inclusive, a diferença entre a estatística e a matemática é que a estatística, ela é não determinística. A matemática é uma ciência determinística. Por exemplo, na matemática, 2 mais 2 é 4 e não tem o que discutir, entendeu? Na estatística, você não tem, assim, uma certeza do seu resultado. Você vai sempre trabalhar com uma ciência não determinística, incerta. Mas como assim, professor, um negócio de incerto aqui? Então eu não vou estudar esse negócio. Como é que eu vou estudar um negócio incerto? Não quero mais estudar isso, né? É o seguinte, funciona mais ou menos assim. Por exemplo, vocês vão ter sempre uma situação assim, de uma população em que em algumas situações você vai conseguir estudar essa população, tá bom? E você vai ter uma situação, por exemplo, de uma situação em que você não vai conseguir estudar essa população, você vai precisar trabalhar com uma amostra. E daí, às vezes, você vai precisar, a partir dessa amostra, inferir resultados para essa população. Isso chama-se inferência. Por exemplo, vamos supor que eu resolva fazer um jogo didático. Aí eu quero saber se o meu jogo didático, que é um produto, né, computacional, se ele vai ser aceito no mercado. Aí eu quero lançar esse joguinho didático em Capitão Poço, certo? População de Capitão Poço em torno de 30 mil pessoas. Eu não tenho como, eu até teria, mas eu não vou ter grana para perguntar para essas 30 mil pessoas se elas gostaram do jogo didático que eu preparei, se acham importante ele, se acham que ele tem mesmo interfere legal no ensino-aprendizagem lá das crianças, ou não. Então, como eu não tenho condições de entrevistar 30 mil pessoas, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma amostra. E dessa amostra, dependendo dessa amostra, o meu resultado pode ser muito próximo do que esses 30 mil diriam. Por exemplo, vamos supor que eu tire uma amostra assim, de 300 pessoas. E dessas 300 pessoas, 80% aceite o meu produto. Então, eu fico imaginando o seguinte, que eu posso apostar que dos 30 mil, 80% posso aceitar meu produto. Só que, como eu estou trabalhando com amostra, consequentemente, eu vou ter um erro. E esse erro que determina é o pesquisador. Porque dependendo do tamanho desse erro, ele vai ter um tamanho de amostra. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu trabalho com o Círio de Nazaré. Eu faço pesquisa no Círio de Nazaré há 18 anos com Diese Pará. Aí eu faço entrevista com turistas no Círio de Nazaré. Então, olha o que eu faço. Eu tenho uma continha aqui de amostra, né, no Excel. Aí eu coloco assim mesmo, eu tenho 86 mil turistas que eu vou entrevistar. Não tem condição de entrevistar tudo isso de gente, não tem condições. Eu vou fazer um cálculo amostral, aí eu coloco assim mesmo, eu quero um erro de 1.0. Aí a minha fórmula é desse mesmo, olha, para o erro de 1.0, você tem que entrevistar 32 mil pessoas das 82 mil. Digo, caramba, 32 mil não dá. Aí eu vou aumentar meu erro, aí eu coloco, olha, eu quero o meu erro de 2.0. Aí a fórmula fala assim mesmo, olha, para o erro de 2.0, você vai ter que entrevistar aí 12 mil pessoas. Digo, ainda não tenho condições. Aí eu, vou aumentar meu erro, cara. Aí eu coloco o meu erro de 3.0. Não, eu quero o erro de 3.0. Aí a fórmula diz assim mesmo, olha, para o erro de 3.0, você vai ter que entrevistar 1.200 pessoas. Digo, bem, 1.200 pessoas eu me garanto entrevistar. Eu pego, monto uma equipe de 60 pessoas, vou para campo e faço, entendeu? Então, é o pesquisador que define o erro, né? E dependendo desse erro, ele vai ter um tamanho amostral, né? Aí, quando você já conhece daquele assunto, sobre aquele tema, aí você vai brincando, né, entre erro e tamanho amostral e vai trabalhando de forma que você consiga. Então, a estatística, ela é uma ciência não determinística, é uma ferramenta muito boa, gente.
para vocês trabalharem, principalmente quem é da agronomia, quem é da florestal, quem é das ciências da computação, quem é da licenciatura em computação. É muito difícil, cara. Por exemplo, imagina assim um cara que é da computação, se ele vai, por exemplo, trabalhar numa Samsung. Entende? A Samsung, ela faz o produto dela, né? E daí ela vai aí, no caso, ter que avaliar se o produto é bom. Imagina se ela vai fazer um estudo sobre a durabilidade de uma placa-mãe. Ela não vai poder pegar todas as placas-mãe e fazer um estudo, porque senão ela não vai vender nenhuma, né? Entendeu? Imagina se a Fiat resolvesse fazer um estudo, né, uma análise de qualidade do produto dela, com todos os carros que ela produz. Ela não ia poder vender o carro, porque para você testar o carro, você tem que bater o carro, tem que virar o carro, tem que capotar o carro, tem que jogar, acionar o airbag, né? E aí vai, né? Então, não tinha condições. Tá? Então, a estatística ela é uma ciência não determinística. Tá? Mas como é que funciona? Funciona sempre assim. Aí eu vou mostrar para vocês a etapa do estudo, da pesquisa, para vocês, então, entenderem onde nós estamos agora no nosso assunto. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, você tem um problema. Eu vou citar um problema aqui, né? Quantos alunos da UFRA tiveram Covid? De Capitão Poço. Isso é um problema. Aí eu vou planejar minha pesquisa. Bem, para mim saber, eu tenho que ligar para eles, eu tenho que fazer um teste com eles, sabe? Eu tenho que ir em todos os alunos, não tenho condições de ir em todos os alunos, cara, da UFRA, do Capitão Poço. Primeiro que eles não estão morando lá, tem uns que estão, já voltaram para outro lugar. Como é que eu vou fazer? Você vai planejar, entendeu? Não, eu vou tirar uma amostra de tantos alunos, num período tal ao período tal, eu vou lá, coleto os dados, eu levo o pessoal lá da enfermagem para fazer um teste, e faço o teste, a partir desse teste eu vou saber se tiveram ou não Covid, tá, vai ser no período tal, vou ter o gasto tal, vou precisar de tantas pessoas, e vou lá e vou resolver esse problema. Levo a minha equipe e a equipe vai visitar todas as casas dos alunos que eu resolvi fazer o estudo. Aí coletou os dados. Depois que coletou esses dados, aí eu vou tratar esses dados, que a gente chama de análise descritiva. Aí eu vou fazer uma tabela, eu vou fazer um gráfico dessa tabela, que essa tabela pode ser de uma tabela que nós chamamos de série. A tabela na estatística nós chamamos de série, pode ser uma série temporal, pode ser uma série específica, uma série geográfica, uma série de distribuição de frequência. É a segunda etapa. Depois eu vou pegar eu vou pegar essas informações que foram coletadas, já tem a tabela, eu vou extrair as medidas. Que medidas são essas? São medidas como, por exemplo, medidas de tendência central, que é a média, é a moda, é a mediana. Eu posso extrair também de lá medidas de dispersão, como medidas, no caso aí, como variância, amplitude total, desvio padrão, coeficiente de Pearson, amplitude total. Todas essas medidas eu vou extrair, mas eu posso extrair de que forma? Eu posso pegar esse banco de dados, jogar no Excel e gerar essas informações todas. Ou então eu posso pegar esse banco de dados e partir para um cálculo, e aí eu vou tirar essas medidas. Então, o que é uma análise descritiva? Análise descritiva é você, a partir do problema que você teve, você coletar as informações e fazer uma descrição daqueles dados. Aí você vai apresentar, aí vai dizer assim mesmo, olha, em Capitão Poço, tá? Os alunos da UEPA têm a idade tal, a renda tal, eles vivem em casa tal, o tamanho da família deles é tal, na família deles tantos tiveram Covid, o teste foi feito em tantas pessoas, então a incidência é toda, é tanta, e tantos por cento já foi, entende? Aí eu estou descrevendo aquelas informações. Isso é descritiva. E nesse contexto da descritiva, existem situações em que você pode, por exemplo, fazer uma análise se há relação entre essas variáveis. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu posso imaginar assim, será que a renda desses alunos ela tem a ver com o fato dele ter ou não tido Covid? Por exemplo, será que o aluno que tem a renda baixa, que a família que tem a renda baixa, ele teve mais incidência, dentre eles a incidência foi maior do que os alunos com renda maior?
Será que os alunos que estão desempregados, eles tiveram incidência maior que os alunos que não tiveram? Entende? E tu começa a criar uma série de circunstâncias que você pode estudar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui é uma conversa nossa, tá bom? Uma conversa nossa. Vocês acham que o fato da renda, ela influencia no fato da pessoa ter tido ou não Covid nesse período? O que é que vocês acham? A renda familiar. Sim ou não? Quem se arrisca a dizer aí? O que é que acha? Carla Gabriela, o que é que você acha? Você acha que a renda das pessoas, ela vai impactar, no caso aí, na incidência, sim ou não? O que você acha? Você acha Eu que acho não? que não, professor. É. E mais Tá alguns estão bom. dizendo aqui no chat também. É, vocês acham que não? Vocês, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem comprar banana? Porque tem um cara vendendo banana aqui na frente de casa gritando. E dá para escutar tudo. Seria muito bom para jantar. Deposita aí na minha conta o dinheiro para comprar banana. E o cara tá vendendo banana aqui. Bem, voltando para cá. Olha só, gente, eu vou fazer outra pergunta. Vocês acham que eu não vou responder a primeira para vocês, viu? Eu não vou responder se sim ou se não. Tá? Não vou dizer o fato da renda influencia, entendeu? Tá? Eu não vou responder. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vocês acham que o fato da pessoa usar máscara ou não usar máscara tem alguma relação com a pessoa ter Covid ou não? Com certeza, usando a máscara, a pessoa está mais protegida. E dependendo de duas pessoas usando máscara, a probabilidade de elas duas pegar é muito menor do que duas pessoas sem máscara. Entendi. Sei. Então você acha que sim, né? Que é máscara, sim. Tá. Vocês acham que, por exemplo, uma pessoa que tem algum problema, tipo diabetes, né? Ela tem alguma relação assim, mais forte, tem alguma relação mais forte assim com morte por Covid? Sim ou não? Né? Acho que sim, né? O cara da banana foi embora, quem comprou, quem não comprou, tá bom? Não compra mais, tá? Bem, gente, então olha só, aí tem várias situações. Voltou. Olha, tem várias situações assim, por exemplo, em que você verifica, não, há correlação ou não há correlação, tá? Mas, por exemplo, peso e altura, tem correlação? Tem uma relação entre elas, peso e altura? Vocês acham que tem? Quanto maior o peso, maior a altura. Quanto maior a altura, maior o peso. Tem alguma relação? Vocês acham que sim ou que não? Eu acho que não, professor. Eu sou alta e não peso tanto. Carla, tu falaste uma coisa interessante, assim, por exemplo, falaste em você, não foi? Por exemplo, olha, professor, como é que tu falaste aí, Carla? Eu sou alta, mas não peso tanto. Não pesa tanto, né? Então, olha só, eu vou falar, Carla, uma coisa interessante que tu falaste. Tudo que eu estou falando agora, tudo que a gente vai trabalhar de estatística, ele não vale para um indivíduo só vale para o coletivo. Então, tu tens que imaginar assim, várias pessoas, entendeu? Não só você, tá? Porque dentre essas várias pessoas, o fenômeno que acontece em alguns sim e outros não, entendeu? Entendeu, Jair? Por exemplo, assim, o paraense, olha só, o paraense ele tem uma estatura, certo? Mas existem alguns paraenses que têm estatura baixa e outros paraenses têm estatura alta. Isso chama-se fenômeno normal. Mas a maioria tem a estatura média do paraense, que é definida. Por exemplo, quando eu falar que um comportamento é assim, não quer dizer que para todo mundo vai ser assim. Mas
para um coletivo isso é realidade. Isso é importantíssimo vocês entenderem, sabe? Que na estatística, sempre o fenômeno considerado é o coletivo. Mas dentro desse coletivo pode ser 1, 2 ou 3 que estejam fora desse padrão. Isso é normal. Mas a maioria tem aquele padrão, tá? Mas assim, o que eu quero falar, na verdade, o que eu quero falar é sobre correlação. Eu quero falar sobre o tema relação. O que é isso? Correlação é o seguinte, é quando você tem duas variáveis e você quer avaliar se uma influencia na outra ou não, certo? Peso e altura, se uma influencia na outra. Quantidade de cerveja consumida em uma cidade e o clima daquela cidade, a temperatura ambiente daquela cidade. Tem alguma relação ou não? E aí vai, certo? E é o seguinte, isso aí é possível você calcular. Existe um coeficiente chamado coeficiente de correlação de Pearson que ele dá condições de você saber se tem correlação ou não. Muito interessante, né? Então, olha só. Eu tenho duas variáveis, x e y. Aí, essas duas variáveis, eu uso o coeficiente, e ele vai me dizer se sim ou se não. Se o coeficiente for zero, não há correlação. Aí ele varia. Esse coeficiente vai variar de -1 até +1. Se ele for mais 1, então é uma correlação perfeita positiva. Se ele for mais 0,5, é coeficiente perfeito, é uma correlação forte positiva. E assim vai. Você tem condições de fazer um cálculo, né, para saber. Outra forma de você conseguir avaliar a correlação é a seguinte, através dos gráficos. Por exemplo, você pode pegar, se eu estou falando de x e y, eu posso pegar x, altura, y, peso, e pegar altura e peso de várias pessoas. Para cada pessoa, para a primeira pessoa, por exemplo, aqui, vamos supor, eu tenho aqui, não precisa dizer, tá? Eu só vou aqui, meu amor, eu pego altura e peso do Antônio, altura e peso da Carla, altura e peso do Denilson, altura e peso da Elaine, altura e peso da Elisama, altura e peso da Ila, altura e peso do Jair, altura e peso do José, Edvanilson, altura e peso do Matheus, altura e peso da Rayane, altura e peso da Rosalina. Se eu pegar a altura e peso de todos vocês, eu posso colocar numa tabelinha assim, altura X é tanto, peso é tanto. Então, para cada um de vocês, eu tenho um para-ordenado XY. Se eu pegar esse para-ordenado XY e plotar no plano cartesiano, vocês lembram do plano cartesiano, lá da professora Raimondinha, que pegava assim, tem assim o X e o Y? Cada um de vocês, por exemplo, Elaine, altura tal, peso tal, aí tem um pontinho no plano cartesiano. Elisama, outro pontinho. Esses pontinhos formam o que nós chamamos de diagrama de dispersão. Da Andreina também, altura e peso, né? E aí, esses pontinhos vão formar o que nós chamamos de um diagrama de dispersão. O Excel faz isso. Esse diagrama, se você olhar para ele, só de olhar para ele, você já sabe dizer se tem correlação ou não correlação. Em suma, gente, olha só o que nós vamos estudar hoje. Porque primeiro eu quero que vocês entendam o que a gente vai estudar. Nós temos o estudo da análise da relação entre duas variáveis. Nós podemos, através do coeficiente de correlação de Pearson, verificar se duas variáveis x e y têm correlação ou não. Se e somente se tiver correlação e eu comprovar que tem, eu posso fazer uma regressão. Eita, professor, agora o senhor viajou. Regressão, que isso? Já parece coisa de espírito e tal. Regressão. Não, a regressão é o seguinte. Se tiver correlação, eu tenho para-ordenado x1, y2, x3, y3. Eu posso criar uma equação, essa equação matemática, ela é uma regressão. Eu posso estimar para o futuro. Por exemplo, década de 60, a temperatura global era tanto. Década de 70, a temperatura global é tanto. Década de 80, a temperatura do globo terrestre é tanto. Década de 90, a temperatura do globo... Então, eu pego de 10 em 10 anos e vou verificando a temperatura. Se eu pegar o ano e a temperatura, ano e temperatura,
ano e temperatura, eu vou ter vários pares ordenados, eu posso criar uma equação linear ou não nesses pares ordenados, e a partir dessa equação eu posso dizer assim mesmo, olha, pelo histórico que eu tenho, eu vi que há correlação entre os anos e a temperatura. Como há correlação, eu posso criar uma equação de regressão. E como eu posso criar uma equação de regressão, eu posso estimar a temperatura global para 2030. Entendeu? Então, se você tem uma série histórica da correlação, você pode plotar uma equação de forma que você pode prever no futuro. Agora, gente, olha que interessante. Quando eu fiz a minha graduação, em 1832, a gente fazia isso tudo na mão, entendeu? Era tudo no papel. Eu lembro que para fazer, por exemplo, uma correlação, uma regressão linear, até uma quadrática, usando os mínimos quadrados, eu gastava 5 folhas de papel para fazer a conta. E haja fazer conta. Hoje em dia, gente, a coisa está tão sofisticada que o Excel faz a correlação, entendeu? A coisa está tão sofisticada que se eu jogar o banco de dados num programa como, por exemplo, o SPSS, esse programa, ele, além de fazer a correlação, ele vai gerar todas as possíveis curvas de estimação. E além de gerar todas as possíveis curvas, pode ser uma linear, pode ser uma quadrática, uma exponencial, uma potencial, uma logarítmica, pode ser o que for. Eu vou abrir isso para vocês depois. Ele ainda vai dizer para mim qual é a melhor. Olha, é o seguinte, esse aqui é o teu banco de dados. Ah, olha, tem correlação. Olha, essas aqui são as curvas de regressão que você pode construir. Olha, é o seguinte, essa aqui é a melhor. Por exemplo, no material do vídeo que eu mandei para vocês, o cara fazia o seguinte, ele fazia a correlação, usava o método de mínimos quadrados, encontrava o valor de R, né, para fazer a correlação. Depois ele fazia o método de mínimos quadrados para fazer a regressão linear, né, que é a função linear ainda aquela da professora, né, do primeiro grau e tal. E depois ele fazia um teste de hipótese para saber se existia evidência entre o que ele propôs como verdade, ou seja, há correlação ou não, entende? Isso aí o computador ele faz brincando, né? E aí a gente vai ter oportunidade, depois eu vou mostrar para vocês aqui o SPSS, ele é um programa sofisticadíssimo de estatística. Tem ele, tem o R, tem o Biostat, tem o Estatística, tem o Excel. Gente, é um programa que não acaba mais, entendeu? Que tem de estatística, tá? Mas o mais importante é vocês entenderem o que nós vamos ver agora, que é correlação e regressão. Correlação, o estudo entre duas variáveis para avaliar se elas têm relação entre si, e a regressão, uma equação matemática que vai permitir para que eu faça previsões futuras a partir do banco de dados que eu tenho. Então, eu vou abrir o material para vocês, mas antes de abrir, vocês têm alguma pergunta? Não, não é? Eu tenho, professor. Se a gente faz, como o senhor sugeriu, o cálculo da correlação de sei lá, pelo Excel, e dá assim, um valor bem próximo de zero, né? Assim, uns 2% só das pessoas. A gente pode dizer que, nesse caso, tem uma correlação muito baixa, ou ela não existe? Olha, é melhor dizer que ela está muito próxima de não existir, tá bom? Porque ela vai variar de 0 a 1, certo? Então, 1 é a perfeita, 0,5 é fraca. Agora, muito próximo de 0, não há correlação. Tá? Tu pode dizer assim mesmo, olha, não há evidências de correlação. O coeficiente de Pearson, é Pearson, tá? Tá, Rosa? O coeficiente de Pearson está indicando aí que a correlação é fraquíssima, quase tendendo para 0. Então, é melhor dizer que não tem... Agora, só que tem um detalhe. Ela vai de 0 a 1. Então, por exemplo, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, é fraquinha, né? 0,5 é fraca. 0,6, 0,7 já é moderada. De 0,9 até 0,9 é forte. Agora 1,0 é perfeita. Ela é perfeita.
tá? Mas se no Excel disse que é 0,1, é 0,012. Então ela é muito fraca, fraquíssima. Tem que dar um caldo de mocotó para ela ficar muito fraca, tá, Rosa? Pode dizer que não existe. Aí você, olha o seguinte, eu vou contar um segredo para vocês da estatística. Tem um monte de coisa da estatística para contar para vocês. Na estatística, Rosa, a gente nunca diz que não é. Ou então a gente nunca diz que é. Olha só essa jogada. Você vai dizer assim mesmo, Rosa. Há evidências de que não existe correlação. Né? Ou seja, o coeficiente de correlação determinado, né, mostra que há evidência de não existência de correlação. Sabe por quê? Porque tu está trabalhando com uma amostra. Então, será que de todas as possíveis amostras realmente é essa a realidade? Então, a partir daquilo ali, tu já está suspeitando, entendeu? Sabe, é uma coisa engraçada. Outra coisa eu falar para vocês. Eu trabalho, né? Eu trabalhei assim durante 4 anos coordenando o TCC do pessoal da matemática. Eram 17 municípios, 17 turmas. Era muita banca, sabe, para ir, tal, e vai, e vem, viaja. Aí, quando as pessoas iam apresentar o trabalho, nunca faço isso que eu estou falando para vocês que faziam, tá bom? As pessoas apresentam o trabalho assim mesmo. Por exemplo, matemática, né? O cara diz assim mesmo. Olha, gente, é o seguinte, eu estou fazendo esse trabalho aqui de conclusão de curso, tá? Porque é o seguinte, os alunos de matemática, tá? Eles têm dificuldade no ensino da matemática, no aprendizado de frações. Eles têm dificuldade. Por isso, como eles têm dificuldade, então eu estou propondo um jogo, porque esse jogo didático que eu estou propondo vai fazer com que eles não tenham mais dificuldade. Então, esse é meu trabalho. Entendeu? Então, olha só. Se o cara está fazendo uma pesquisa, ele já está dizendo que o jogo vai resolver, então por que ele está fazendo a pesquisa? Entende? Então, você nunca pode dizer que aquilo é na estatística. Você tem que dizer o seguinte, o que ela teria que dizer é assim, olha, é o seguinte, eu fiz um estudo preliminar, percebemos nesse estudo preliminar que as pessoas têm dificuldade no ensino-aprendizagem de matemática, principalmente em frações. Eu estou propondo um jogo, a minha hipótese é de que esse jogo ele tem um efeito positivo nesse ensino-aprendizado. Assim que funciona a estatística, viu, gente? Vocês nunca vão afirmar ou então não é. Vocês vão dizer, olha, minha hipótese, há evidências, tudo converge para quê? Porque você não sabe, você está trabalhando com uma amostra, a não ser que você esteja trabalhando com uma população. Por exemplo, se eu estou falando, gente, de altura e peso, e eu peguei aqui a nossa turma, que são 13 pessoas, eu não posso afirmar, a partir de 13 pessoas, que há correlação entre altura e peso. Entendeu? Se eu estou falando entre a Covid e usar máscara ou não, eu não tenho condições de pegar 200 milhões de brasileiros e perguntar, você estava usando máscara? Você teve? Eu não tenho condições de fazer isso. Então, se eu tivesse condições de fazer isso, o resultado que eu obtesse, eu ia dizer, olha, com certeza absoluta, isso é a verdade, a pura verdade, e nada além, né, do que a verdade. Mas não, eu estou trabalhando com amostra. Então, esse é o segredo da estatística. O grande segredo da estatística é você, a partir de uma amostra, você fazer um estudo e lançar hipóteses sobre a população. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar, tá? Por exemplo, o cara, quando coloca um produto na prateleira, a turma da engenharia de produção, que coloca o prazo de validade, ele nunca diz assim mesmo, olha, é o seguinte, isso aqui vale até tal dia. Não, ele coloca entre tal dia e tal dia. Entendeu? Porque tem uma média, tem todo estudo feito assim. Então, Rosa, mesmo o coeficiente de correlação, né, de Pearson aí dando 0,02, eu olhando daqui, eu escutando você falar isso aí, não tem correlação, mas eu não posso falar isso. Eu vou dizer, olha, o coeficiente de correlação, sabe, calculado de 0,2, mostra que há evidências de que não existe correlação entre essas duas variáveis. Pronto, ficou lindo, ficou
Maravilhoso, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar de muita conversa. Mais alguma pergunta? Que eu vou abrir agora o material. Mas gostei da sua pergunta, Rosa. Vamos fazer o seguinte, falem para mim, eu vou perguntar para vocês qual é a área de vocês. Que eu sei que dessa turma tem gente de várias disciplinas, quer dizer, vários cursos. Por exemplo, Carla, qual é o teu curso? Licenciatura em computação, professor. Chique, a Carla é chiquererésima. Antônio Silvio. Antônio Silvio, qual é o teu curso? Tá sem som, Antônio Silvio. Caroline, qual é o seu curso? Denilson, qual é o teu curso? Denilson, acorda. Licenciatura em computação, professor. Acho que a maioria é licenciatura. Então vamos lá, nós temos licenciatura em computação. Tem que ser, né? Quem não é de licenciatura em computação? Olha, Denilson, tu tens uma aparência daqueles caras que fazem programa e tal, entendeu? Steve Jobs, não sei das quantas e tal. Pelo menos tu já entra com a aparência logo arrebentando, entendeu? Meu Deus, que bom, então. Tem assim uma pinta que faz programa, né? Legal. Mas o programa que eu tô falando é de computacional, tá? Então, eu espero, então. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, o programa computacional. Então, e quem mais? Qual é outro curso além de ciência da computação, gente? Fala aí, quem não é de ciência da computação, fala aí para mim, o que é que faz? Por exemplo, a minha formação é estatística, eu sou estatístico. E vocês aí? Elan, tu és de que, Elan? Qual curso? Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, vou falar sobre ciência da computação. Arrasou. Tá, vamos lá, então. Não sei quem arrasou. Alguém arrasou aí, não sei, vamos lá. Bem, eu vou abrir agora o material que é sobre correlação, tá? Então, veja o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, como hoje é sexta-feira, depois eu vou usar eu vou usar uma tabela sobre cerveja, tá? Para poder dar uma forra aí para quem gosta de cerveja na sexta-feira. Então, eu vou abrir o material em PowerPoint, eu vou falar sobre a parte teórica, eu vou mostrar o coeficiente de correlação, depois eu vou mostrar outro coeficiente, que é o de correlação, que é mais fácil de trabalhar, certo? E a gente vai resolver um exercício em cima desse coeficiente de correlação. Vocês terem uma noção de como é que resolve isso daí. Então, vamos lá, vamos em frente. Quando eu abrir o material, eu não vou conseguir ver se tem alguém pedindo para entrar na sala. Aí vocês têm que me avisar, olha, professor, tem alguém aí batendo na porta para entrar. Aí eu minimizo aqui e entro, ok? Deixa eu abrir aqui o meu material que eu mandei. Ótimo. Então, quando tiver aqui ok, eu aviso para vocês. Vamos lá. Relação. Bem, vamos aqui. Está aparecendo aí a introdução? Sim ou não? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Sim. Isso aqui é igual aquele. Lembra aquele negócio que tem de programa de TV? Sim ou não, né? O cara responde assim ou não. Vamos lá, olha só. Existem situações nas quais é necessário estudar o comportamento conjunto de uma ou mais variáveis. Já falei sobre isso. O comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas pode ser observado por meio do diagrama de dispersão. Tá? Olha agora o que a gente comentou ainda agora. Olha. Aqui eu tenho o peso e a altura. Aí eu tenho, a primeira pessoa pesa 80 quilos e tem a altura de 1,80. A segunda 85 e 83. Então, cada par ordenado desse aqui de informação, eu posso plotar um ponto. Então, você pode reparar que esses pontos eles têm o seguinte comportamento. Eles ficam muito próximos de uma possível reta construída nesse plano cartesiano.
Só para lembrar, o plano cartesiano é o plano XY, que é plotado em um determinado plano, para que a gente possa fazer os estudos de análise reais e tal, e possa colocar pontos, né? Então, aí, essa tabela aí demonstra que há evidências de que existe correlação entre peso e altura, tá? Inclusive uma correlação positiva, porque ela é crescente, olha, a reta está crescendo. Bem, o diagrama de dispersão, ele pode ser construído através do programa Excel. O diagrama de dispersão, ele mostra a relação entre duas variáveis quantitativas. Cada elemento aparece como ponto do gráfico, definido pelos valores de ambas as variáveis para aquele elemento. Aquela história lá é da 8ª série. Pega um x1 e o y1, forma o ponto 1. Pega o x2, y2, forma o ponto 2. x3, y3, forma o ponto 3. xn, yn, forma o ponto pn. E a partir desses pontos eu posso traçar ou construir uma reta, né? E a gente pode fazer isso por vários métodos, tá bom? Aqui ela fala sobre correlação e regressão. A correlação resume o grau de relacionamento entre duas variáveis, x e y. A regressão tem como resultado uma equação matemática que descreve o relacionamento entre essas variáveis. A partir da regressão, eu posso fazer previsões, porque eu vou ter uma equação de x e y, e eu obtendo o valor de x, eu consigo obter o valor de y. Existe uma relação aí de ser dependente ou não ser dependente, ou ser independente, mas isso a gente vai conversar depois, que é, no caso, uma relação entre o x e o y. Nós vamos ter que, na regressão, especialmente na regressão, nós vamos ter que definir quem é x, quem é y. Tem situações em que é difícil saber quem depende de quem. Tem situações que é fácil. Por exemplo, se chover muito, a grama cresce, certo? Quem é que depende de quem? A grama, o crescimento da grama depende da chuva. Mas a chuva não depende do crescimento da grama, tá? Tem situações que é fácil. Agora, tem situações que não é fácil de definir. Vocês que vão ter que definir, tá bom? Mas vamos seguir aqui. Ainda não vamos precisar dessa relação de dependência e independência. Aí eu quero mostrar esse gráfico aqui. Olha o que acontece. Se eu pegar, gente, vários pares ordenados, tá bom? Eu posso ter essas situações aqui, ó, desses gráficos. Por exemplo, aqui o plano cartesiano x e y. O primeiro gráfico de dispersão, ele mostra aqui que a evidência de uma reta, bem aqui assim, crescente, uma função linear crescente, ele evidencia isso. Ele já mostra assim, que parece que o comportamento dessa reta vai ser uma reta crescente. Então, vai ser uma correlação linear positiva. O segundo gráfico, ele dá uma evidência assim, de que há uma reta decrescente. Então, a correlação linear é negativa. Qual a diferença entre a positiva e a negativa? A positiva, quando o x cresce, o y cresce. Na negativa, quando o x cresce, o y decresce. Olha o terceiro gráfico. Ele lembra muito uma parábola, não é? Ele parece assim que nos remete a uma parábola. Aquela equação do segundo grau. Então, ela lembra uma parábola. Então, se ela lembra uma parábola, então não há correlação linear. A linear é uma reta, não há uma reta aí, entendeu? E na última, não lembra nada, nem linha, nem parábola, nem nada. Então, ela está espalhada, que é o quarto gráfico. Então, não há correlação. Então, se você pegar as informações x e y e criar um gráfico de dispersão, depois a gente vai fazer isso no Excel, esse próprio gráfico já vai dizer para a gente se tem ou não tem correlação. Ele já vai mostrar para a gente. Aí depois, olha, professor, aqui tem, né? Legal. No primeiro gráfico tem, mas de quanto é essa correlação? Aí a gente pode calcular. Ok? Bem, aí vem o chamado, né, coeficiente de correlação linear. O coeficiente de correlação linear, ele mede o grau de relacionamento linear entre os valores emparelhados x e y em uma amostra. Ou em uma população também, pode ser, mas uma amostra de preferência, porque população dificilmente a gente vai ter. Ele também é chamado de correlação de Pearson, tá? Do Carl Pearson, de 57, tem sido uma grande figura. Esse cara contribuiu muito com a estatística, ele é muito bom. Um gênio, né? Um gênio.
Além disso, ele contribui com várias outras coisas das distribuições não paramétricas. Mas vamos aqui. Esse é o coeficiente de correlação de Pearson, tá bom? Esse é o coeficiente. Então, a partir desse coeficiente, a gente consegue fazer aí o nosso estudo. Só que esse coeficiente, eu vou melhorar ele para vocês. Eu vou dar uma outra fórmula que está melhor ainda de trabalhar. E nós vamos trabalhar com essa outra fórmula, tá legal? Mas vamos aqui. Isso aqui são as propriedades do coeficiente de correlação. Já até comentei com vocês. Olha, o sinal positivo indica que as variáveis são diretamente proporcionais, enquanto que o sinal negativo indica que a relação entre as variáveis é inversamente proporcional. O A, aí no caso, é o inversamente proporcional. O B é o que indica, no caso, diretamente proporcional. E assim vai. O C não há correlação, o D não há correlação linear. Bem, ainda não vou falar sobre regressão linear, tá? Eu quero agora fazer o seguinte. Tá vendo essa formulinha aqui? Esse é o coeficiente de correlação de Pearson. Esse x barra é a média de x. O y barra é a média de y, tá? Então, se eu trabalhar com x barra e o y barra, vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Então, ao invés de trabalhar com x barra e y barra, eu vou melhorar essa fórmula. Eu vou apresentar outra para vocês, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar esse meu compartilhamento, eu vou abrir um quadro. Nesse quadro tem uma formulinha nova, eu vou falar sobre essa formulinha e vou colocar um exemplo, o exemplo da cerveja, tá bom? A gente, como está tudo pandemia, essa coisa toda, ninguém pode para o bar, a gente vai olhar, pelo menos falar sobre cerveja aqui para quem gosta, tá bom? Então, vamos lá, vou interromper esse compartilhamento e vou entrar aqui, mas antes de entrar nessa segunda etapa, que é do exercício, eu vou aqui gerar uma lista de frequência, tá, gente? Vou gerar uma lista de frequência, deixa eu atualizar aqui, ver como nós estamos, só um minutinho. Aí os colegas que tiveram problema e tal, não puderam assistir a aula hoje. Teve uma colega nossa que teve acidente com o filho. Oh, meu Deus, tomara que esteja tudo bem lá. E outras situações, é só me avisar, que eu vou, aí no caso, atualizando, tá bom? Deixa eu dar aqui uma atualizada. Deixa eu ver se atualizou. Vou gerar minha lista de frequência. Vamos lá. Bem, deixa eu colocar aqui as pessoas. Ele tá meio, acho que por causa da internet, ele não está querendo atualizar. Então, vamos já atualizar o bichinho. Não está fazendo, né? Deixa eu limpar. E atualizar. Tá aí pro chat. Só um segundinho. Ele não está querendo atualizar. Estava dando problema. No cigarro estava dando problema também. Vamos ver o que está acontecendo. Esse download dele está gerando. Ele faz. Ah, tá, né? Tá assistindo junto com a Nayara, né? Tudo bem. Vou ver aqui minha extensão. Opa. Só um segundinho que eu estou tentando aqui, que ele está meio... Escreve... Descrições. Está dando problema de código. Ana Carolina presente.
Só um segundo, a gente está aqui querendo talento, acho que é por conta da... Tá. Alguém pedindo para entrar, é? Olha, chegou na hora, Vitória. Bem, daqui a pouco eu tento de novo, porque agora ele está grevando, ele não está querendo fazer atualização. Aqui, né? Não está querendo mesmo. Tá, tudo bem, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação. Meu pai. Bem, vamos lá fazer o exercício, ok? Eu vou explicando, quando eu explicar, não vai aparecer aí vocês, e não vai aparecer se está querendo alguém entrar, e vocês me avisam. Bem, vamos lá. Esse cara aqui. Está aparecendo para vocês? Sim ou não? Sim. Beleza, então é o seguinte, o meu exemplo é essa tabela aqui, olha. Essa tabela aqui, que é a tabela... essa aqui, ó. Temperatura e consumo de cerveja. Essa tabela aqui é o seguinte, eu peguei uma pessoa, duas, um dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. No primeiro dia, a temperatura era 16 graus Celsius. E aí eu tinha um consumo de 290 unidades de cerveja, tá? No segundo dia a temperatura era 31, já aumentou aqui, tá vendo? 374. No terceiro dia a temperatura média... Então eu consegui... O meu estudo é o seguinte, eu quero saber se há correlação entre temperatura e consumo, tá? E daí é o seguinte, para saber se há correlação entre temperatura e consumo, eu vou ter que utilizar uma formulinha, que é essa aqui, ó, tá? Bem, ela parece ser uma fórmula assim, como é difícil, mas não é difícil. Mas, para a gente entender melhor, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar essa tabela aqui, aí eu vou criar, a tabela ela só tem essa parte aqui, ó. Eu vou criar essa outra parte, ok? Depois que eu montar a tabela toda, eu vou colocar cada informação dessa aqui na fórmula, aqui, ó. E aí eu vou mostrar passo a passo para vocês. Então, vejam só. Eu tenho um banco de dados e eu tenho uma formulinha para resolver. Então, olha só. Primeiro, vamos avaliar essa primeira coluna. Essa primeira coluna aqui é a coluna temperatura X. Então, o primeiro dia, a temperatura é 16, no segundo é 31, depois 38, depois 39, depois 37, depois 36, depois 36, depois 22, depois 10. Se eu somar essas 9 temperaturas, o valor é 265. Então, gente, é o seguinte, esse valor aqui, 265, ele é o que eu estou chamando de somatória de XI, ok? Somatória de XI. Só um minutinho aqui. Voltando para cá. Então, estão vendo? Aí está aparecendo para vocês aí o desenho? Alô? Sim, professor. Beleza. Então, olha só, gente. Somatório de XI. Se esse 265 é a somatória de XI, então, gente, esse 3212 é o que eu chamo de a somatória de YI. Entenderam o que é a somatória da variável X e a somatória de variável Y?
Ah, professor, entendi. Onde eu vou colocar esse cara na fórmula? Olha só, gente. Esse somatório de xi é esse cara bem aqui. Tá vendo o somatório de xi? E é esse cara bem aqui, assim, olha, somatória de xi. Sendo que aqui eu coloco somatória de xi, e aqui eu vou colocar somatória de xi ao quadrado, 2 lá fora, olha, o 2 aqui fora. Esse somatório de yi, eu vou colocar ele bem aqui assim, ó. E vou colocar ele bem aqui assim, ó. Certo? Então, eu vou logo substituir esses caras aí. Deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar aqui. Então, na formulinha, eu vou ter o seguinte. Bem aqui, eu tenho o somatório x, que é 265, né? 2, 6, será para ser um 6, 5, vezes 32, 12. 32, 12. Dividido, aqui, ó, dividido por n, que é 9. Então, olha como vai ficar a continha aí em cima. 265 vezes 3.212 dividido por 9. E bem aqui vai ficar 2, 6, 5 ao quadrado. E bem aqui vai ficar 32, 12 ao quadrado. Então, uma parte da fórmula eu já sei qual é. Bem, depois que eu faço essa primeira parte, aí eu vou construir uma coluna chamada x vezes y, essa coluna aqui, ó. Aí eu pego nessa coluna, isso aqui eu vou fazer, isso não existe. O banco de dados não vai dar, eu vou ter que construir. Aí eu vou pegar 16 vezes 290 é igual a 4.640. 31 vezes 374 é igual a 11.500. Mas, professor, por que você está fazendo 16 vezes... Porque eu quero x vezes y. Então, vai ficar 16 vezes 290, 31 vezes 374, 38 vezes 393, vai embora. Aí, aqui, eu vou ter quem? Todos os x vezes y. Então, se eu somar esses caras aqui, ó, eu vou ter esse valor aqui, que no caso, eu vou chamar, tá, cadê? Esse valor aqui, ó. Isso aqui é a soma de x vezes y, que é o 98.955. Professor, onde eu vou colocar esse número? Bem aqui assim, gente, ó. Isso aqui é a somatória de xi e yi, que é 98.955. Então, vamos lá. Vamos colocar esse cara aí. Vai ficar aqui, ó. 98.955. Então, olha como vai ficar a conta aqui em cima. Vai ficar 98.955 menos 265 vezes 32,12 dividido por 9. Então, matematicamente, lembrando a professora Raimundinho, eu tenho que resolver primeiro essa parte aqui, depois eu pego esse valor menos essa parte. Depois a gente faz isso, já a parte da continha mais, eu quero só que vocês entendam que se eu pegar a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna, eu já tenho elemento suficiente para jogar na formulinha. Agora, falta só esses dois caras aqui, ó. Olha quem é que falta. Falta a somatória de x ao quadrado e falta a somatória de y ao quadrado. Vamos fazer, então. Aqui ele pega o x ao quadrado. Eu volto aqui. Aqui ele pega o x ao quadrado. Cadê o verdinho? Ele pega aqui o x ao quadrado. Mas, professor, como é que eu faço esse x ao quadrado? É assim, ó. 16 vezes 16. 256.
31 vezes... Mas por que 31 vezes 31? Porque é x ao quadrado. Eu pego o valor de x vezes ele mesmo. 961. 38 vezes 38. 1444. E vai embora. Aí, depois que eu fizer esses caras todinhos aqui, eu vou ter essa soma aqui. Então, esse aqui é a soma de x ao quadrado, que no caso é esse valor aqui, ó. Aí eu vou colocar bem aqui assim, então, 98, de 98, nada de 98, volta aqui. É o 37,27. Aqui é o 37,27. E esse y aqui, somatório de y ao quadrado, é esse cara aqui, ó. Aqui, y ao quadrado, olha. 290 ao quadrado, 84, 100. 374 ao quadrado, 139. Aí eu tenho aqui o quadrado, eu tenho esse cara aqui, ó. Que é a soma de y ao quadrado. Aí, se eu pegar esse valor, eu coloco bem aqui, ó. 1.168. Isso aí é uma lindeza, mas vai estar saindo. 168, 772. 772. Professor, e esse Nzinho? Bem que esse N é um 9, aqui vai ficar um 9. Bem aqui vai ficar um 9. Só tem que estar atento para o seguinte, bem aqui tem uma raiz, olha. Não é? Então, pronto, gente. Então, se eu tiver x e y, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar x, vou somar y, vou construir uma coluna x vezes y, vou somar. Depois vou construir uma coluna x ao quadrado, vou somar. Depois eu vou construir uma coluna y ao quadrado, vou somar e substituo na fórmula. E agora, professor, como é que eu resolvo? Agora é simples. Pega assim e no numerador, no caso, 265 vezes 32, 12, dividir por 9, menos 98,55. No denominador, e faz a continha do denominador. Vamos fazer o seguinte, pegue um papelzinho aí, pegue um papel, uma caneta, uma calculadora, eu vou dar, assim, para vocês 10 minutos para vocês resolverem essa continha aí, para ver quanto é que é o valor do R. Cadê? Vamos ver quanto é o valor do R. Ok, minha gente. Entenderam o que eu fiz? Entenderam o que eu fiz? O professor tem gente querendo entrar na sala. Não, pois é, eu já dei permissão aqui, já dei permissão. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar 10 minutos para resolver esse coeficiente, Vamos ver qual é o valor de R que vocês vão encontrar. Vou dar 10 minutinhos aí para vocês, tá? Eu já ligo aqui assim que terminar os 10 minutinhos.
E aí, estão conseguindo? Então, vamos aqui. Vamos fazendo aí que eu vou dar uma forcinha aqui. Bem, aqui eu tenho R igual. Aí vem aqui, né? Parapapá. Vem. Professor, Oi. Pode falar. a somatória de x ao quadrado está errada. Vamos ver aqui. 9, 5, 5. A somatória de x ao quadrado, que é o 3727. Cadê a bichinhazinha? Cadê? É essa verde, 3727, né? Tá falando? Isso. Não é 37, não. É 87. Ah, porque apagou aqui em cima, né? Aqui apagou, né? Aqui em cima, né? Bem aqui, né? 87, né? Obrigado. Vou ajeitar aqui, tá bom? É porque na hora de riscar, ela apagou aqui o pedacinho, né? Vamos aqui colocar o 8 de volta. Obrigado. Acabaste de ganhar meio ponto. 87, deixa eu ver aqui, 87, né? 8727. É porque bem aqui apagou, olha. Quando eu passei o verde em cima, ele apagou. Mas valeu. Vamos lá, seguir em frente. Menos. Aí vai ficar. Eu vou resolver esse pedacinho aqui, deixa eu ver aqui. 265. 265 vezes 3212. Dividido por 9. Então aqui dá 94. Bem aqui vai dar 90. E 4. 94, 5, 7, 5, 7, 5. 5, 7, 5. Aí aqui vai ser raiz de... Vamos lá. 8727. Aqui vai ficar, abre parêntese. 8, 7, 2, 7, menos. Aí vai ficar de 265 ao quadrado. Vamos ver aqui, ó. 265 vezes 265, dividido por 9. 7.812. Vai ficar 7. 802,7. É uma fraçãozinha de nada. Fecha aqui. Abre aqui. Aqui vai ficar 11, 6, 168, 68, 7, 7, 2, menos. Aí vamos lá. É 3212, né? É isso? 3212. Deixa eu ver aqui. 3212 vezes 3212 dividido por 9. 146 vai ficar 1.146. 327. 327. Beleza, aproximadamente. Ok. Então, a borracha aqui, apagar essa parte aqui.
Vamos lá. R é igual a 98.955 menos 94.575. 4.380. 4.000. Tá batendo com o de vocês aí? Dividido pela raiz de 827 menos 7802. 925. Vezes 1.168, 772 menos 1.146, 327. 22, 445. É isso, 22. Vinte e dois, 4, 5. É igual 4.380 lá embaixo, seu zero. 80 dividido por, vamos lá, 925 vezes 22, 445, raiz 4.556, 4, 5, 5, 6, que é igual 4.380 dividido por 4.556, 0,96. 0,96. Então, há evidências de que existe uma forte correlação entre a temperatura e o consumo. Tá ligado no meu microfone? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar aqui o microfone. Sim, tá ligado o microfone. Bem, gente, então olha só. O valor de R deu 0,96. O que vocês fizeram aí? Deu 0,96? Sim ou não? Deixa eu ligar aqui o chat. Vou colocar o valor de R é igual a 0,96. Olha, só lembrando que que o valor é 87,27, o valor lá
tá? O valor do x ao quadrado, tá? 87,27, porque a gente... Vou até ajeitar ele aqui. 87,27. Ah, tá, já ajeitei aqui, 87,27. Cadê o cara? 87,27. 8727. É só lembrando aqui, viu, gente? Aqui, ó. O x ao quadrado é 8727. Tá? Bem, aí dessa forma nós conseguimos concluir aí a correlação entre temperatura e consumo. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou printar isso aqui, Ctrl Print, e vou colocar no nosso Zap, tá bom? Depois vocês fazerem com mais calma aí. Vou colocar no nosso Zap. Tá aparecendo o nosso Zap. Aí, pra gente... Cadê o nosso Zap? Estatística aplicada. Bem, gente, esse rabiscozinho que eu fiz aí já está no WhatsApp. Tá? Então, eu vou interromper esse compartilhamento. Beleza, fizemos a correlação. Tá bom? Perguntas? Tem alguma pergunta sobre a correlação, gente? Eu acho que deu para entender legal, não deu? A gente já viu já exaustivamente esse tema correlação. Tudo bem, Jair? Tudo bem, Carla? Entendi mais ou menos, professor, mas qualquer coisa eu procuro um auxílio aqui na internet, alguma outra... Eu mandei, Carla, eu mandei um vídeo, inclusive, para vocês aí, tá? Que pode ajudar, eu não tá cheguei bom? a ver, professor, então eu vou procurar depois. Isso, perfeito. Então é o seguinte, aí na regressão, a história é o seguinte, encontrar uma equação, y igual a xb, entendeu? Na regressão. Eu vou abrir aqui um exemplo da regressão, mas primeiro eu vou verificar aqui o que é que tem numa matéria de PowerPoint. Eu vou falar agora sobre a regressão. Vitória, depois tenta fazer de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Antônio Silva, muito obrigado por lembrar que é 8727. Deu certo o teu, Antônio? Não cheguei a terminar, não, professor. Depois tu faz com tranquilidade, não é isso? Tá, agora eu vou falar sobre regressão, tá bom? Então eu vou precisar de mais uns 10 minutos ou 20 minutos para falar sobre regressão. Eu vou falar sobre regressão. A regressão é o seguinte, ela é uma fórmula linear. Y é igual a A mais BX. Então o que nós vamos precisar? Encontrar o valor de A e encontrar o valor de B. Só que para valor de A tem uma formulinha e para valor de B tem uma formulinha. É basicamente essa tabela que a gente fez aí, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar sobre a regressão. Vou abrir aqui o material da regressão. Cadê? Tá aqui. Então, essa é a correlação de Pearson. Estão vendo aí o material em PDF, em PowerPoint? Vamos lá, então. Coeficiente, propriedade de correlação linear, já falei. Né? A regressão ela tem como objetivo, gente, obter uma função matemática da reta. É aquela função linear, y igual a x mais b. Então, se eu tenho x e y, eu consigo plotar y igual a x mais b. O modelo que busca explicitar uma variável y como função linear de apenas uma variável x é denominado de modelo de regressão linear simples. Aí é o que vamos ter aqui. Sempre eu tenho a variável independente e a variável dependente. Por exemplo, renda e consumo. A renda é uma variável independente. Já o consumo depende da renda, então é uma variável dependente. Memória RAM do computador, em gigabytes. E tempo de resposta do sistema S. Então, o tempo de resposta, ele depende da memória RAM. Então, o tempo de resposta é a variável dependente, Y. Área do imóvel, preço do imóvel. O preço depende da área, então o preço é a variável dependente. Então, o primeiro passo na regressão é definir quem é dependente e quem é independente. Bem, a partir disso, então, nós vamos
criar uma equação de regressão linear simples. Y igual a alfa mais beta de x mais z. Tá? Professor, o que é isso? Isso é aquela função linear que vocês estudavam lá na 8ª série. Y igual a mais bx. Se eu encontrar o valor do A e o valor do B, eu já sei o valor de Y. Eu já consigo encontrar o Y, que é o Y estimado. Só que o A está sendo substituído por alfa e o B por beta. Tá? Aqui ele fala o seguinte, que quando você plota uma regressão, vamos supor, você tem um plano cartesiano x e y, você tem um gráfico de dispersão, o ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. E aí você vai traçar uma reta o mais próximo possível desses pontos. Essa reta, ela vai ter um errozinho, uma distância entre os pontos, porque não é possível você plotar uma reta em todos os pontos. Então, esses pontos vão dar condições para você construir uma reta de regressão bem próxima delas, mas vai ter um erro. A ideia é que esse erro seja o menor possível. Aí o seguinte, existe um método para você encontrar o valor de A e B, que é o método de mínimos quadrados, e ele vai chegar na seguinte conclusão. O A é a somatória de YI menos B de XI por N. Quem é essa somatória de YI? É aquela que nós vimos lá na nossa tabela. Quem é a somatória de XI? É aquela que nós vimos na tabela, e você vai encontrar o valor de A. E do B, quem é essa somatória de XI, YI? É aquela coluna que nós vimos lá na tabela. É igualzinho, igualzinho, igualzinho. Então, pegando aquelas informações da tabela, você consegue encontrar o valor de A, e consegue encontrar o valor de B, e consegue definir a equação de reta de regressão Y chapéu igual a mais BX. Por que Y chapéu? O chapéu significa que é uma estimativa, então é uma estimativa, né, de Y igual a X mais B. A partir dessa equação de regressão, se você estabelecer um valor de X, consequentemente você vai encontrar um valor de Y, para o futuro ou para o próprio tempo que você está estudando. Aí a diferença entre eles vai ser o erro, que é sempre o valor do ponto menos o valor estimado. Você pode construir aí no caso, uma tabela só dos erros relativos em relação ao valor informado. Tá? Aí existe um coeficiente, que é o coeficiente de determinação de explicação. Esse coeficiente, ele vai dizer para mim se a minha regressão é boa ou não. O coeficiente é chamado de determinação. Ele é uma medida descritiva da proporção de variação de Y, que pode ser explicada por variações em X, segundo o modelo de regressão especificado. Ele é dado pela seguinte razão. Y é igual a Y chapéu menos Y ao quadrado, que é a variação explicada pelo modelo, e Y menos Y barra, que é a variação total. A divisão deles vai dar um valor. Quanto mais próximo de 1 estiver esse coeficiente R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação, melhor será o grau de explicação da variável Y em termos da variável X, ou seja, a minha estimação é melhor. Ela é uma medida sempre positiva e obtida na regressão linear simples, elevando-se o coeficiente de correlação de Pearson ao quadrado. Tá? Então, a partir disso, a gente consegue, então, encontrar a regressão. Qual vai ser a nossa tarefa? A nossa tarefa vai ser o seguinte, esse material já está com vocês. Primeiro, eu quero que vocês encontrem o valor de A e B e encontrem o valor de Y chapéu, do exemplo que eu coloquei lá da temperatura e a quantidade de cerveja, e o coeficiente R de determinação, daquele coeficiente da cerveja. Tá, gente? Então, com base nessas informações, a gente fecha o material, né, o nosso estudo sobre regressão e correlação. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a esse tema?